Dragon Age The Veilguard tem sido uma enorme polêmica. Pelo menos no mundinho da galera que acha que tudo é lacração, tudo é woke. E alguns dias atrás eu reagi a um vídeo de um canal chamado Camomila. E como o algoritmo funciona dessa forma, a partir do momento que eu reagi àquele vídeo, que eu cliquei no gostei, eu simplesmente estou sendo inundado por conteúdo de Dragon Age The Veilguard. E hoje a gente vai dar uma olhada nesse vídeo aqui, ó, Dragon Age, a lacrada final. Vocês já sabem o que vem por aí, né? Então se você quiser ver mais vídeos como este aqui no canal, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e vambora, porque eu espero que seja legal. Bora lá então, galerinha! Dragon Age, a lacrada final do canal Massagem Subliminar, sempre aí apoiando os criadores originais. Chega lá, se você gostar do vídeo, deixa o like, comenta, ajuda a galera que tá fazendo conteúdo e me ajuda também, tá? Faz isso tudo comigo aí, que agora eu tô numa nova empreitada aqui no canal. Vamos ver o que vai dar, discutindo diversos assuntos e vambora. Eu vou colocar numa velocidade 1.25, porque é a velocidade que eu gosto de fazer as reações. Bora! Vegetables. Thank you. Thank you. So, I'm non-binary. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. If you are neither a man nor a woman, then what are you? Non-binary. I just said, and I'm going to use they instead of she from now on. Because I have criticized your dress or your manners. It is... Pô, engraçadinho esse começo, né? Eu também achei engraçado, tipo, colocar as risadas do Chaves ali. E aqui já é um assunto que a gente precisa matar no começo desse vídeo aqui, tá, galerinha? Pô, você tá ali com os bichos que tem chifre e tudo mais, mano. Existe um não binário ou binário, enfim. Não faz o menor sentido você criar polêmica a partir disso, até mesmo porque o jogo tá tentando trazer a leitura para um mundo mais atual, onde as discussões reais acontecem, tá bom? Isso daqui é uma obra fictícia e, como qualquer obra fictícia, vai aí do autor, de quem tá fazendo, o diretor, adaptar do jeito que quiser, e a gente pode gostar ou não, tá bom? Só não pode ficar chorando aí, esse mimimi todo, ai meu Deus, colocaram não binário, mano, tem um dragão cuspindo fogo ali, isso não existe. O novo jogo da BioWare, Dragon Age The Veilguard, é sem dúvidas o jogo mais lacrador desse ano, e vou te falar talvez da história dos jogos, chega a ser ridículo, mas... Que fica aqui um detalhe, tá? Dragon Age sempre foi lacrador. Mas enfim, né? A galera nunca jogou, então tá tudo bem, né? Pior do que isso, o maior problema de Dragon Age The Veilguard é tratar tudo com uma infantilidade e superficialidade que chega a dar medo. As interações das personagens são tão absurdas que o jogo parece uma espécie de The Office. O Tibia é foda, né, cara? Mas a gente tem que pular esse anúncio aí, Tibia. Não dá não, velho. Vambora aí. So, I'm non-binary. E olha, pra falar a verdade, até desanima pensar que várias pessoas passaram anos desenvolvendo esse jogo. É algo triste de fato. Esse dinheiro podia ter ido pra algum lugar bom. Nas análises de sites especializados, ficou muito claro uma manipulação, e foi algo tão ridículo que todos esses sites que deram notas altas acabaram usando exatamente a mesma frase nas suas avaliações. O jogo é um retorno à sua forma. É, a BioWare retornando à forma original, né? Só tem um pequeno probleminha nisso aí, gente. Tudo em Dragon Age mudou. Tudo. Desde a sua temática até a sua jogabilidade. Como é que é um retorno à forma? Vamos começar pelo design das personagens, que é algo muito estranho, porque parece que você tá assistindo um filme da Disney Pixar e não jogando um RPG que supostamente é denso e sério. E não é. Mas aqui fica pelo menos duas observações. Primeiro, que essa galera do negacionismo, sempre quando alguma coisa não é favorável ao que elas pensam, eles falam que existiu uma manipulação, que existe uma conspiração muito maior. E segundo que, se existe uma obra feita por alguém, por um autor, por alguma desenvolvedora de jogos ou coisa do tipo, e eles decidem fazer diferente daquilo que as pessoas estão com expectativa, aonde está o problema exatamente? Porque tudo que a gente vê no dia a dia é uma visão de outra pessoa, não é a nossa visão. Se eu pegar e falar assim, eu quero fazer um controle de videogame, e aí eu faço da forma que eu quero, e esse controle chega até outra pessoa, essa pessoa fala, pô, não gostei desse controle aqui, não é legal, não é o meu jeito.
E daí, cara, qual que é o problema? Qual que é a questão, entendeu? Uma visão de outra pessoa. Ah, mas os gráficos não estão do jeito que eu queria, os personagens não estão da forma que eu imaginava. Cara, beleza. Você funda a sua desenvolvedora e produz o seu próprio jogo. Eu acho que as pessoas estão procurando argumentos e tentando tecer ali uma linha de argumentos que, no final, se elas prestarem atenção no que elas estão falando, não faz o menor sentido. Ah, mas eu sou a favor da liberdade. Beleza, então a empresa ela não pode fazer um jogo do jeito que ela quer. Então é isso. A liberdade só funciona para você, pro seu jeito de pensar. Meio bobo. Parece mesmo uma animação da Disney. As interações das personagens. Caraca, Agatha Harkness. Personagens são horríveis. Eles Deveria são ser assim na série, tá? experientes e assassinos, mas que conversam com adolescentes que precisam de supervisão de adultos. Não existe densidade nos diálogos. São todos superficiais. E pra falar a verdade, é uma sensação muito estranha. Sabe aquelas conversas, tipo de Big Brother, A Fazenda, esses reality shows, em que as pessoas meio que conversam sabendo que elas estão sendo observadas? Então nunca é uma conversa sincera, e sim uma tentativa de sinalizar a virtude pro público. É mesmo porque é um jogo, né? Não tem gente de verdade conversando ali, né? Vamos já começar tirando essa loucura da cabeça aí, né? Um jogo, um script que foi escrito por alguém. Se alguém escreveu com aquela intenção ali, obviamente vai estar do jeito que ela pensou. Essa é a sensação dos diálogos desse jogo. Nem de longe as personagens têm uma interação normal. Parece algo muito artificial mesmo. Elas agem da maneira mais politicamente correta possível em todas as situações. Até quando elas estão brigando entre si. E briga, bem entre aspas. Não existe nenhum tipo de conflito entre seus companheiros de aventura. Nada. Zero. Qualquer desavença que comece a aparecer, qualquer rusga ou discussãozinha que poderia dar algum tempero à narrativa, é prontamente resolvida. Tornando os diálogos apenas pedidos de desculpa, autoafirmação ou um puxa-saquismo a nível olímpico. Eu vou fazer um meia-culpa aqui. No mundo ideal... Mas já pensou que talvez as pessoas vivam bem? Não tô falando aqui no jogo, mas assim, eu vejo pessoas falando, pô, mas não tem uma profundidade em certas coisas. Mas já pensou que a vida de algumas pessoas é tão linear e tão perfeita no sentido de que essa pessoa não é uma pessoa conflituosa o tempo todo, que ela torna a vida dela mais leve? Uma vez eu tava pensando nisso daqui, eu sou uma pessoa muito crítica, eu penso muito, eu desconfio muito das coisas. E eu queria, às vezes, desligar um pouco o meu cérebro e viver a vida como algumas pessoas que eu conheço vivem, que é só daquela forma ali, que ela vai deixando a vida levar ela e não se preocupa tanto com as coisas. Eu queria me preocupar menos com as coisas. Então já parou para pensar que existem pessoas que vivem a vida de forma diferente? E eu não estou dizendo aqui que seja exatamente o caso deste jogo, mas retratar esse tipo de coisa nesse jogo aqui, muitas vezes é subverter a expectativa e tentar mostrar um lado diferente. Não sei qual foi o intuito aqui do jogo no caso, mas a gente tem que entender que existem pessoas que vivem de forma diferente e que existem conflitos que estão dentro da gente que não estão em outras pessoas. Então, quando você vê o mundo mais cinza, pode ser que tenha pessoas vendo o mundo mais colorido, entendeu? Isso não quer dizer que o seu mundo seja o ideal, e sim que o seu mundo talvez seja o que você tem ali vivenciado e que existam outros mundos que podem fazer parte do seu também. Abre um pouquinho o coração para a felicidade, porque eu acho que as pessoas estão muito amarguradas, né? Ah, eu quero conflito. Não, gente, e se for legal? E se for divertido? E se todo mundo se der bem? Qual que é o problema? Tá, eu quero falar bem sério dessa vez. Não é porque uma obra é woke que ela necessariamente é ruim, certo? Na verdade, existem obras que precisam ser woke pra dar certo. Mas veja bem, como sempre, tudo depende e sempre vai depender da qualidade do autor da história. No final, tudo depende da capacidade do cara que escreveu aquilo ali. Vou dar uns exemplos. Driving Miss Daisy, Distrito 9, Green Book e mais recentemente, Samurai dos Olhos Azuis. Tá, nenhuma dessas obras aqui é woke. Deixa eu só terminar o argumento dele aqui pra gente entender o que quer falar. É um exemplo dos games, a franquia Fallout, todas essas obras têm um conteúdo mais ou menos político e ideológico, e são obras baseadas em alguma crítica social. São obras... Qualquer obra tem um fundo político e ideológico. As pessoas retratam política apenas como... tá falando sobre uma representatividade, tá falando sobre uma causa e tudo mais, mas tudo é político. Eu adoro uma frase que diz o seguinte: o amor é político, tudo é político, se você for parar pra pensar. E tudo é ideológico, tudo é feito a partir de um olhar de alguém que quis fazer aquilo ali, cara. Então essa coisa de falar, não sei o que ela é woke, não sei o que... Cara, não tem nada disso. Eu não sei de onde as pessoas estão tirando essa questão de woke, essas coisas de falar, isso daqui é muito político, ou coisa do tipo. Cara, você viveu os últimos, sei lá,
Acredito que a pessoa que tá gravando esse vídeo aqui tenha 30 anos, como eu tenho 36. Você viveu os últimos 30 anos aonde? Qual foi o lugar que você viveu? Você viveu dentro do seu quarto o tempo todo? Você não saiu na rua, não viu as coisas acontecerem? Eu acho que as pessoas estão se confundindo. Tudo é político. É porque antes a gente estava acostumado a política vindo de um lado. Agora a gente tem a política vindo de outro lado. Então você tem um choque ali de costumes, né? Você tem os costumes que eram mais conservadores e mais voltados para poder massacrar o humano até que ele torça o humano até cair todo o dinheiro possível daquela pessoa ali. E agora você tem um outro lado político que quer valorizar o ser humano, que quer que o ser humano tenha a capacidade de viver a vida dele também, da mesma forma que as outras pessoas já viviam ali tempo atrás, são as pessoas ricas. Então aqui eu não estou querendo nem entrar num debate sobre capitalismo ou coisa do tipo, mas a gente tinha ali, né, a opressão à mulher, o homem é sempre o melhor de todos, o incrível, o patriarcado que está lá em cima, e aqui do outro lado agora a gente tem, não, vamos valorizar as mulheres porque elas também são seres humanos e elas merecem respeito e têm todos os direitos que a gente... Não, mas isso é o woke. Pô, woke aonde, meu filho? Você tá dormindo? O mundo evoluiu, as pessoas entenderam o que são as diferenças e o que são as igualdades, as equidades. Então a gente tem que parar para pensar, peraí, será que eu sou um Neandertal ou eu sou uma pessoa de um ser evoluído? Eu acho que eu sou um ser evoluído e capaz de entender o que está sendo falado aqui na maioria das coisas, né? Não dá para ficar parado no tempo. Que no seu cerne, desde a sua concepção, exploram as desigualdades sociais e criticam de alguma forma a sociedade, mas fazem isso de maneira bem feita. O real problema é a poluição woke, que já é a inserção de situações totalmente absurdas no contexto da narrativa, apenas para palestrar pra audiência. E é isso que gera o termo É preciso palestrar, e aqui eu vou fazer um parênteses aqui bem legal. Nem todo mundo tem o mesmo entendimento. Quando não dou aula, enfim, não sou um professor, não dou aula hoje em dia, não tenho, enfim, mas já fiz algumas vezes. Quando você vai falar para um público grande, você não pode olhar aquele público grande que está ali da mesma forma. Então o João é diferente da Maria, a Maria é diferente da Cibele, a Cibele é diferente da Ana, que é diferente do Matheus. Então cada um tem um entendimento. Então você tem que encontrar um meio termo ali. Porque se você vai dar uma aula pra galera e começa a falar só de termos técnicos, de formas com uma linguagem mais formal e tudo mais, nem todo mundo vai entender. E até mesmo quando você vai ensinar, existem algumas nuances ali dentro dos caminhos que você vai navegando que você precisa entender, ter um feeling para poder chegar até essas pessoas. Porque as pessoas aprendem de forma diferente, têm vivências diferentes, uma cultura diferente e tudo mais. Então não é que as pessoas estão recebendo a mensagem da mesma forma que a pessoa que está assistindo está recebendo. Às vezes essa mensagem está chegando para algumas outras pessoas que não têm esse mesmo entendimento. E um exemplo, se você quer falar com essa galera que fica falando tudo de lacração, cultura woke, que tudo é lacração, que tudo é cultura woke, você tem que falar para eles como se estivesse falando para uma criança, porque eles são de fato crianças. Eles são infantis, extremamente infantis, porque eles ficam fazendo birra e enchendo o saco de todo mundo. Então você tem que tratar eles como crianças mesmo, porque parece que eles não evoluíram, cara. Eles estão ali 7, 8 anos de idade fazendo uma birra porque simplesmente a mamãe deles não quis comprar um docinho para eles no supermercado. É simples. Talvez esse cara esteja irritado porque o jogo simplesmente zoou a cara dele. São uma situação totalmente estereotipada, falsamente dramatizada, com diálogos pastelões apenas para sinalizar uma virtude e criticar o próprio consumidor. E é isso que incomoda de fato. E o próprio jogo... Será que o consumidor tá incomodado? A gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho, tá? Segura aí. Dragon Age The Veilguard é essa situação absurda. É como se ele fosse o cúmulo da lacração. Dificilmente pode ficar pior do que isso. Grande parte das interações gira em torno de explicar a sexualidade das personagens. E vocês podem achar que eu tô forçando, mas dá uma olhada nessa cutscene que mais parece uma tortura. Pounding that snake's nose, she's still holding the ruby in her other hand. Maker's panties, I was so proud. Oh, Ah, shit. They're still holding it, sorry. What are you doing? Pulling a barb. Oh, okay. a barv? Tradition in the Lords of Fortune, from one of our old members, Barv. Good guy, but like most of us, his plans went sideways a lot. Bad blood among your crews, not good for morale, but there's not always time for big, drawn-out apologies. So, when one of us screws up and we know we've screwed up, we do a quick 10 to put it right. Pulling a Barv. Oh, there we go. Tá, aqui tem um comercial. Hello, Game Changers. Alô? Se assim do nada. Tô nem aí.
Ai, minha nota. O John Krasinski, né? Cara, não vi nada de errado ali. Inclusive, isso daqui é um costume muito grande em quartel. No exército acontece muito de pagar flexão. E eu não vejo o exército como um lugar woke. Ah, não, mas são mulheres, entre aspas, né? Porque aqui são bonecos representando mulheres, figura feminina, fazendo algo que poderia ser masculino, com um diálogo diferente, puxado mais para comédia, porque você pode ver que o diálogo delas é intencionalmente mais divertido. Qual que é o problema disso? Então você tá querendo dizer que os caras lá do quartel... Lá... Se bem que no quartel acontece cada coisa, cara. Nossa, eu errei os pronomes de um ser fantástico de chifre, que aparentemente é uma fêmea, mas impossível de saber, porque as mulheres nesse jogo só aparecem homens com ginecomastia. Então agora eu preciso pagar ali 10 flexão pra me desculpar com o universo. Porque é assim que eu sou. No quartel, se você erra o nome do seu superior lá, você tem que fazer isso, cara. Se você amarrar o cadastro errado, você tem que fazer isso. Se você não engraxar a bota, não der uma... Você precisa ser um idiota pra escrever uma cena dessa. E 2 vezes idiota pra gostar. Não, isso daí é a vida real, cara. Isso daí acontece de fato. Pô, sinceramente, um bando de guerreiros, assassinos, feiticeiros, gente que mata os outros como meio de vida. E o pessoal entrando em choque porque alguém errou um pronome. Como é que você não sabe que uma criatura com chifre é um Ilo-Dilo? Aí sim, só um adendo, né? Pra você que ainda tem algum argumento contra a lactação no mundo dos games, vamos, fala a verdade, vem aqui, vem pertinho aqui com o pai, vem. Não é muito forçado um jogo medieval com feitiçaria e encantamentos, uma pessoa precisa fazer uma cirurgia pra mudar de sexo. Interessante que não existe nenhuma outra modalidade cirúrgica nesse... Cara, é um jogo. Não existe. Não existe, amiguinho. É a mesma coisa que você fala assim, cara, você não acha errado um jogo que tem um cara que solta magia pela mão, o outro lá que dá uma bola de fogo que sai pela boca, um outro lá que joga um negócio que sai girando aqui. Tem uma mulher que ela usa um colã. Você não acha estranho? Não, né? Porque vocês aí que ficam falando de cultura, de lacração, de woke, etc e tal, vocês estão ali ligados, né? Vocês querem que a mulher seja um objeto. Mas eu acho estranho a mulher usar um colã num jogo que as pessoas estão jogando magia, dando porrada. Eu usaria uma armadura. Porque o cara vai jogar uma magia em mim, como é que eu vou me defender usando um colãzinho assim, mostrando a minha bunda? Mostrando os meus peitos. Eu ia colocar uma armadura. Eu, com certeza, usaria uma armadura se eu fosse uma mulher nesses jogos aí de luta, nesses jogos de porradaria e tudo mais. Eu usaria uma armadura. Mas não, a boneca ela tem que ter um colã que mostra a bunda dela, que mostra os peitos dela, porque ela tem que satisfazer gente que acharia lacração uma mulher tá usando uma coisa que seria, entre aspas, masculina para eles, né? Deixa ter a cirurgia de gênero, deixa ter. A gente vai chegar na parte do consumidor aqui no final desse vídeo, vocês vão entender o porquê que esse tipo de vídeo aqui não retrata o consumidor final deste jogo. Esse universo, né? Só a mudança de sexo. E as pessoas preferem isso do que tomar uma poção mágica. Tá bom então. Não é nem um pouco forçado, mas é justamente... Não, poção mágica existe. Poção mágica não é forçado não, amiguinho. Toma aí. Toma aí, chama coragem. Tratar as coisas com essa naturalidade que chega a dar medo. A BioWare simplesmente transformou Dragon Age em um jogo de temática LGBT e os sites especializados agem como se sempre... tem que transformar mesmo. LGBT, um beijo pra todos os meus LGBTs do coração aí. Tem que transformar mesmo. Foda-se, transforma. Sempre fosse assim. Como se o RPG sempre tivesse girado em torno de sexualidade e autoaceitação. Como eu já... Sempre girou. Dragon Age sempre teve essas paradas aí. Existem maneiras de inserir certos temas na sua obra, mas o estúdio conseguiu tratar assuntos de maneira tão escrachada e até estereotipada que o jogo realmente entrou na categoria LGBT da Steam. Ligeiramente positivas, tá bom, amiguinho? De 6.219 análises, ele recebeu ligeiramente positivas. Então quer dizer que dentro dessas 6.219, vamos contar que você esteja ali também, você não é a maioria. Então se a maioria gosta dos LGBTs, que a minoria que não goste se cale ou grave vídeo chorando. Isso daí que seja básico. De falar que é um jogo LGBT. Ele literalmente é um jogo LGBT. Nada contra os jogos LGBT. Mas se no último Dragon Age, lá em 2015, você dissesse que o próximo jogo da franquia ia ser um simulador de mudança de sexo, não é nem que a galera ia dar risada. A galera, às vezes, não ia nem saber do que você tá falando. E é assustador ver como que a gente passou de apontar uma suposta lactação no mundo dos games pra agora a gente ter medo da nossa franquia favorita ter um remake ou uma continuação.
Você tá com medo de ser influenciado, né? Tá com medo de virar LGBT. Porque a gente sabe que ela vai ser remodelada pro pessoal que joga videogame de capacete pra não se machucar. Me fala, Telespectador, o que você acha disso tudo? Sinceramente, eu acho que esse Eu jogo vai acho servir que você pra abrir tá o olho, viajando, amiguinho. Mas é capaz do pessoal enfiar uma faca no olho pra não ver, né? Não se esqueça de Eu dar acho. aquele gostinho gostoso. Eu acho que você deu uma viajada aí, mas assim, né? Não serei aqui a pessoa que vai te julgar. Quem vai julgar é o pessoal que tá assistindo aí. Na verdade, te julguei o vídeo inteiro, né? Vou me inscrever aqui, porque querendo ou não, né? Eu acho que você tá viajando a maionese e com medo de se jogar nos braços de um belo rapaz. Deixa os LGBT jogar. Ah, mano, nada a ver, cara. Vamos dar uma olhada aqui como que tá o Dragon Age pra ver se essa questão do público, né? Caras, eu não sou exatamente o tipo de pessoa que acha que números, eles simplesmente reflitam o que é a sociedade ou coisa do tipo, tá? Acho que é muito mais complexo e tudo mais. Só que aqui, cara, o jogo tá com 11.642 análises agora. Subiu mais de 5.000 análises ali depois do vídeo dele. Antes tava 6.000 e pouco. Cara, tá ligeiramente positivas, entendeu? A maioria das críticas aqui, ó, são positivas. São pessoas reais que compraram o jogo e gostaram. Tem até críticas negativas aqui. Eu acho que, assim, muitas vezes a gente tem que parar pra pensar que nem tudo é como a gente quer e tá tudo bem. Não tem problema. Ah, eu não gosto dos LGBTs e tudo mais. Mano, vai fazer uma terapia, vai tentar entender o porquê que você acha que a sociedade tem que ser de uma forma bizarra, de uma forma retrógrada ou coisa do tipo. Ah, mas eu acho que isso daqui é lacração. Tudo bem, cara. Se você acha que isso daí é lacração, conversa com alguém que é uma pessoa que está inserida naquele meio. Eu sempre falo para as pessoas, quando as pessoas tentam trazer algum tipo de argumento assim, eu falo, por que isso interfere na sua vida? Reflete. Vê o que isso está interferindo na sua vida, porque às vezes você pode estar entrando numa bolha onde o eco está te influenciando bastante. Tenta sair um pouquinho dela e entender que a sua vida ela funciona de uma forma e a vida das outras pessoas funciona de outra forma. Mas não quer dizer que precisa existir uma parede entre as duas. Você pode interagir ali e não é porque você não é LGBT ou coisa do tipo que você vai se tornar por jogar um jogo assim. Se você tá sentindo alguma vontade diferente, um calor assim, acho que tá na hora de você se jogar, mano. Comenta aqui, galerinha. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Se vocês são a favor ou contra a lactação no mundo dos games. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que eu vou trazer mais vídeos como este. Um abraço. Tchau.